Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa 10ª aula de Linguagem Técnica de Programação 3. Eu sou o professor Marcelo e hoje iremos trabalhar na segunda parte da utilização de taglibs para exibir datas e números formatados corretamente. Bom, então vamos aqui acessar o NetBeans. Temos aqui o nosso projeto, eu fechei todas as páginas que estavam abertas para ficar mais fácil, né? E eu vou rodar o nosso projeto. Pronto, abrimos aqui. Eu vou logar com a senha de administrador, né? admin123. Aqui na página inicial, né, do nosso sistema, a gente vai clicar no menu empregados. Bom, então podemos observar aqui, na nossa lista de empregados, que a data está apresentando no mesmo formato do meu banco de dados. Vou clicar aqui no meu banco de dados, na tabela de empregados aqui, podemos observar que o padrão utilizado é ano, mês e dia, certo? Além disso, né, da exibição no próprio sistema, quando eu altero o meu empregado, ele também mostra a data aqui, ó, no padrão americano, né? Padrão ano, mês e dia. Se eu tentar gravar, ele vai dar erro ao gravar empregado. Por quê? Porque lá no meu controlador, ele aguarda que eu digite uma data no padrão brasileiro e não nesse padrão ano, mês e dia. Tá? Então vamos voltar aqui no nosso código do NetBeans. Eu vou abrir a página empregados JSP. E aqui em cima, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai copiar essa linha de taglib, vai colar na parte de baixo. E no lugar de core, a gente vai utilizar a tag FMT, que é a tag de formatação das taglibs, certo? Vou mudar aqui também o prefixo dessa tag, ok? Segundo passo, o que a gente vai fazer? Vamos localizar no nosso código a parte onde o nosso sistema vai ler as informações do meu empregado para exibir na tela. Então a gente pode observar que está bem aqui a data de admissão, no mesmo padrão que é trabalhado no meu objeto. Tá? Então eu vou recortar essa informação, porque eu vou precisar dela agora, tá certo? E eu vou inicializar aqui uma tag FMT da nossa taglib. Vou colocar 2 pontos e a gente já pode observar que aparece aqui na segunda opção a parte Format Date. Eu vou apertar Enter, ele vai completar para mim e aí ele vai pedir para mim o seguinte: algumas informações de exibição de data. Tá? Então, por padrão, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o pattern. O pattern serve para eu definir qual é o padrão de hora e data que eu quero formatar a minha informação. Então, eu vou utilizar dia com 2 dígitos, mês também com 2 dígitos e ano com 4 dígitos. Tá certo? O próximo atributo que a gente vai utilizar é o value, que é onde a gente vai colocar qual é o valor que será formatado. Então, vou colar aqui a data de admissão do meu empregado. E aqui vocês viram que eu fechei a tag, né? Com barra fechamento de tag normalmente. Tá certo? Então, feito isso, eu vou salvar o meu projeto. Vou acessar aqui na minha página web. Vou apertar F5, então atualizar aqui em cima no browser. Então, podem observar que todas as datas já foram formatadas no padrão brasileiro. Beleza? Ok. Vamos alterar aqui qualquer um deles. Ó. Vamos pegar aqui o Jerônimo, por exemplo. E aí, pessoal, vocês podem observar o seguinte. Ó, no cadastro de funcionários, o que acontece? A data de admissão ainda está no padrão ano, mês, dia. Tá? Se eu voltar aqui, está aqui, ó, 14/6/2016. Vou editar ele de novo, está aqui, ó, 14/6/2016, só que no padrão inverso, né? Padrão ano, mês e dia. Então, voltando aqui ao NetBeans, eu tenho que ir na minha página cadastro.jsp e fazer a mesma coisa que eu fiz na tela anterior. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou copiar essa taglib, colar na linha de baixo, trocar core para FMT, prefixo para FMT. E aqui embaixo, pessoal, no campo value da minha tag input, eu vou pegar o que está aqui, ó, na minha data de admissão, vou recortar novamente, e vou colocar a minha tag lib dentro da tag value, ou dentro do value do campo input.
tá certo? Então eu vou abrir e fechar, né, sinal de maior e menor. Vou botar uma barra já para eu não esquecer, né, de fechar minha tag. E vou colocar novamente aqui, ó, fmt, dois pontos, format date, espaço, pattern. Eu vou colocar a mesma coisa, né, dd barra mm barra yyyy, value. Dessa vez o value não é o da input, e sim, né, não é esse value da input, agora já é o value do meu format date. E eu vou colar o data de admissão do meu empregado, tá certo? Então deixa eu aumentar aqui a minha tela para a gente ver a tag completa. Então pode observar o seguinte, ó, que a minha tag lib ela ficou dentro da tag value do input text, tá? Então observem bem isso daqui. Então eu tenho o fechamento da tag input aqui do lado direito, e aqui do lado de dentro a gente tem o fechamento da tag lib format date, tá certo? Então vou salvar aqui, salvei, vou entrar aqui na minha página web, vou atualizar. Então pronto, a nossa data agora está sendo apresentada no meu padrão brasileiro, certo? Então eu posso simplesmente clicar em gravar, que ele vai dar um gravado com sucesso, retornando assim para a tela que a gente estava anteriormente, né, de listagem de empregados. Ok, pessoal? O que a gente vai fazer agora? O próximo passo é a gente utilizar a mesma tag lib, né, de formatação para formatar números. Ou seja, a gente vai pegar um número decimal e vai converter ele para o padrão brasileiro, né? Vou acessar aqui o meu banco de dados. Temos aqui várias informações, só que não temos nenhum dado a ser formatado, né? A única coisa que a gente tem aqui são números inteiros. Números inteiros geralmente a gente não formata. Então o que eu vou fazer? Eu vou modificar a estrutura da minha tabela, na tabela de empregados. E aqui embaixo, ó, vamos botar aqui depois da data de admissão. Ou melhor, depois do nome do empregado. Vou executar. E vai criar um novo atributo nesse banco de dados. Vai ser o salário do meu funcionário. Certo? Então vou escolher o tipo. Vai ser o tipo decimal. Ou melhor, pode ser tipo double. Tanto faz. Tá? Tamanho que eu vou querer desse double vai ser 10 dígitos, vírgula 2. Ou seja, 10 dígitos na parte decimal e 2 dígitos depois da vírgula, né? 2 dígitos decimais, que são os centavos do salário. Tá ok? Vou executar. Ok, criou o meu atributo. Então tá aqui, todo mundo foi criado, né? O salário, todo mundo está com 0, né? Ninguém tem nenhum salário cadastrado ainda nesse momento no meu sistema. Tá certo? Vamos voltar aqui para a lista de empregados. Se eu atualizar, ele não vai dar nenhum problema, não vai mostrar também o salário, porque por enquanto o meu empregado ainda não foi configurado para exibir essa informação. Então agora a gente vai entrar no NetBeans e vamos fazer algumas modificações para conseguir mostrar o salário. Tá? Primeiramente vamos na classe modelo, né? Na classe modelo empregado. Então aqui dentro, pode ser em qualquer ordem, tá, pessoal? A ordem aqui não importa. Eu vou colocar na mesma ordem que está no banco, para facilitar o meu entendimento depois. Então eu vou colocar public double salário. Beleza? Ok. Agora, a mesma coisa aqui, ó, depois do nome, eu vou clicar aqui, ó, depois do nome, Alt Insert, gerar getSet. Variável salário. Ok. Então ele colocou meu salário logo após o nome aqui. E basta eu salvar a minha entidade e ela está ok para o próximo passo que a gente vai fazer. Tá? Então vou fechar aqui. Vamos agora na classe de persistência empregado DAO. Por enquanto, aqui na minha classe de empregado, eu não estou tratando o salário, não é isso? Então o que eu vou fazer? Vou começar aqui pela classe de getLista. GetLista, né? Então eu vou procurar aqui a coluna nome. Então,
logo após ela, vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui, vou colar para não precisar ficar digitando muito código, né? E só vou trocar o nome da coluna, né? Vai ser salário. Aqui, ó, salário. Aqui vai ser set salário. Só que aqui, ó, vai dar um pequeno problema, né? Não é mais getString, é getDouble. Certo? Então, salário do tipo double, eu tenho que usar o getDouble. Então, aqui ele vai pegar o conteúdo da coluna salário do result set rs. Beleza? E vai armazenar na minha variável salário do meu objeto E, que a gente criou aqui na parte superior desse método. Ok. Na lista, eu já estou trazendo o salário. Se eu quiser, lá na tela de empregado, eu já posso colocar para exibir o salário. Tá? Então, vamos fazer esse teste. Ó. Empregado. Aí, aqui, logo após o nome, eu vou criar mais um ATD. E vou mostrar aqui, ó, empregado.salário. Por enquanto, sem nenhuma formatação. Mais para frente, eu vou mostrar como que a gente usa o tag link para formatar o salário. Tá certo? Aqui em cima a mesma coisa, ó, depois da coluna nome. A gente vai criar uma nova coluna chamada salário. Fechar aqui na frente. Salvei. Certo? Agora eu vou clicar aqui no sistema. Vou dar atualizar a tela. E como eu alterei duas classes Java, né, que são a classe empregado, né, a entidade empregado e a entidade empregado DAO, o meu sistema derruba a sessão. Por quê? Porque ele tem que recompilar tudo novamente. Então eu tenho que logar de novo, né, admin 1, 2, 3, clicar aqui no menu empregados e agora o salário já está sendo exibido. Só que aqui, ó, a coluna ficou invertida, tá vendo? Eu tenho o setor, eu tenho mostrando o salário e o salário mostrando o setor. Então vamos olhar aqui. É porque eu inverti a ordem, né? Depois de nome vem o salário e só então que ele mostra o setor, né? Que é isso aqui. Então vou pegar aqui o salário, vou recortar e colar aqui, ó. Então tem que estar exatamente na mesma ordem das colunas. Código, nome, salário, setor e data de admissão. Então tá aqui, ó. Código, nome, salário, setor e data de admissão. Salvei aqui a minha classe. Salvei aqui a minha página. Vou aqui na página web e vou atualizar e agora sim ele mostra o salário de todo mundo. Certo? Por enquanto a nossa página de cadastro, né, de alteração do empregado ainda não tem o salário. Então eu vou aqui no banco de dados e vou alterar o salário do Marcelo. Vamos editar. O salário do Marcelo aqui vai ser 5.423 reais, 32 centavos. Vamos executar a alteração. Então, beleza, ele mostra qual foi o comando executado nesse momento. Volto na minha página web e atualizo a exibição. Então, pode observar que é o seguinte, ó, ele não mostra o ponto decimal, ele não mostra o ponto de milhar, ele separa as casas decimais com ponto, ao invés de vírgula, né? Porque no banco de dados é assim que ele trata, ó. O ponto é um ponto decimal. Na casa de milhar, ele não quer saber quantas casas milhar tem, quantos dígitos tem do lado esquerdo. Tá? Então eu volto para cá e posso observar que ele não formatou corretamente o meu salário. Beleza? Mais para frente eu vou mostrar para vocês como fazer essa formatação. Beleza. Agora que a gente corrigiu aqui a nossa classe de listagem, vamos corrigir até a get empregado por código. Ou seja, essa função é aquela que a gente utiliza para trazer os dados do empregado aqui na tela de alteração, né? Então eu passo aqui o código do meu empregado e ele vai lá e traz para mim os dados dele. Então, para alterar o salário, eu tenho que trazer o salário que está no banco de dados. Então eu volto aqui no NetBeans. Logo após nome, eu vou colocar empregado.set salário. Entre parênteses, eu vou colocar rs.getDouble. Entre aspas, o nome da coluna salário. Ok? Então aqui
é o momento onde eu pego o que veio do banco de dados aqui na minha consulta e jogo dentro da minha variável salário aqui no meu empregado. Beleza? Próximo passo é a gravação de dados do meu empregado, né? Então, por enquanto eu tenho aqui o nome, o setor e a data de admissão. 3 parâmetros aqui. E aqui embaixo eu tenho a mesma coisa, nome, ID do setor e data de admissão. E, por último, o código do empregado que eu estou alterando. Então, nesse caso, eu vou precisar alterar as dois comandos SQL, tá certo? Então, eu vou colocar aqui salário, depois de nome. Aqui também vai ser salário, depois de nome, igual a interrogação. Aqui eu coloco mais uma interrogação, separando com vírgula, vai ser 4 interrogações, tá certo? E aí é o seguinte, tem que permanecer na mesma ordem, tá? Nesse caso aqui, especificamente, a ordem importa. Porque primeiro eu coloco o nome, segundo o salário, depois o ID do setor. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó, nome, salário, ID do setor. Tá ok, pessoal? Muito importante prestar atenção nisso daqui. Deixa eu ampliar essa tela aqui para a gente visualizar melhor, né? O comando update, tá? Então, aqui a ordem, ó. Primeiro, nome do empregado. Segundo, código do setor, né? Então, a gente vai alterar essa ordem aqui, né? Como a gente inseriu o salário aqui, a gente tem que mudar a ordem de todos os parâmetros que vem seguinte aqui, tá? Então, eu vou primeiro, vamos colocar aqui em cima, ó, depois de nome, ps.setDouble, vai ser na posição 2, que eu vou colocar o empregado.getSalário. Aí aqui o setor já passou a ser a terceira posição, 2 por 3. Data de admissão vai ser a quarta posição. E o código, quando houver, vai ser a quinta posição, tá? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Primeira, segunda, terceira, quarta posição, ok? Então tá aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Beleza? Então, finalizamos aqui a nossa alteração na classe DAO. Para excluir, a gente não precisa alterar a nossa classe DAO, né, porque a gente exclui pelo código e não por outra informação, então o método excluir ele permanece inalterado. Bom, pessoal, para finalizar nosso conjunto de alterações iniciais aqui do cadastro de empregados, a gente vai lá na página cadastro.jsp e vamos incluir aqui o campo onde a gente vai informar o salário do nosso empregado, tá ok? Então eu vou vir aqui, podemos colocar logo abaixo do nome, eu vou copiar aqui o nome e vou colar aqui embaixo. E vou só trocar aqui a label, ó, vai ser salário, tá certo? Vou alterar o nome aqui para salário. E aqui, empregado.salário. Salvei. Ok? Então, vamos acessar aqui a nossa página web. Quando eu atualizar, ele vai cair a sessão novamente. Bom, atualizei aqui a minha página, então pode observar que ele já exibiu o meu salário aqui, no padrão americano. Tá ok? Vamos fazer o seguinte, não vamos alterar ainda, pessoal, porque é o seguinte, ainda falta alterar o meu controller, tá? Então eu vou abrir aqui empregado controller. Por quê? Porque nesse cara é onde eu vou receber os parâmetros da minha tela, tá? Então eu vou vir aqui no meu controller, vou no método do post do empregado controller e vou pesquisar aqui, ó. Nesse momento aqui, ele pega o meu nome, tá certo? E grava no empregado. Então, eu tenho que incluir aqui a leitura do meu salário. Então, eu vou colocar, ó, empregado.setSalário. Entre parênteses, pessoal, eu vou colocar salário, tá? Essa variável aqui, a gente vai fazer um pequeno tratamento nela. Vou fazer aqui logo em cima, tá? Então, a primeira coisa, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui eu vou declarar aquela variável salário lá de baixo. Ó. Double salário igual a 0. Tá?
Então, no primeiro caso, o meu salário vai inicializar zerado. Próximo passo, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o meu parâmetro foi passado, né? Request.get parameter, entre parênteses, eu vou colocar salário ponto is empty. Ou seja, se ele não estiver vazio, né, a variável salário, o que eu vou fazer, pessoal? Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, a variável salário vai receber double.parseDouble e entre parênteses eu vou colocar request.getParameter, entre aspas eu vou colocar salário e ponto e vírgula no final, certo? Então ele só vai converter para decimal se a minha variável, né, se o meu campo de salário tiver sido preenchido. Tá ok, pessoal? Muito importante o seguinte, o número que eu digitar na tela não pode ter ponto e o separador decimal tem que ser o quê? A vírgula, né? Porque o padrão brasileiro é esse. A pessoa coloca lá o ponto para separar a casa de milhar e a vírgula para separar a casa decimal. Ok? Então vamos lá. Então eu vou botar request.getParameter salário ponto replace, ou seja, eu vou trocar na minha variável o ponto por nada, ou seja, todo separador de milhar vai ser ignorado e vou fazer um replace da vírgula por ponto. Ou seja, minha classe Java, ela, por padrão, todo número decimal, o separador é o ponto e não a vírgula. Tá certo? Então, fazendo esse tratamento, ele tira o separador de milhar e depois ele pega a vírgula e transforma em ponto, que é o separador decimal que o Java reconhece. Certo? Então, vamos salvar aqui. Salvei. Agora, vamos na nossa página web, atualizar. E agora a gente tem aqui o nosso salário. Tá? A diferença é a seguinte, pessoal. Observe aqui o salário, 5.432,32. Lembrando que o padrão brasileiro não é esse, né? O padrão brasileiro é o ponto separa o milhar e não a decimal. Se eu gravar aqui, vou gravar, ele deu gravado com sucesso. Vamos voltar aqui, ele volta para a tela de login, né? Porque como eu alterei a classe Java, ele teve que recompilar e ele derrubou a sessão. Então vamos logar de novo, admin 123, menu empregados. Olha só o que aconteceu, pessoal. 5.432,23 foi transformado em 542.332. Ou seja, o ponto, pessoal, ele acaba encarando como sendo o separador de milhar e não o separador decimal. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Na hora que a gente for exibir essa informação, ou na hora que a gente for digitar essa informação aqui no cadastro, o salário vai ter que ser assim, ó, 5.423,56. Aí sim, a parte fracionária do número, né, a parte de centavos, será considerada pelo meu sistema. Então vou gravar aqui para vocês verem, voltar. Agora sim, eu tenho o separador decimal corretamente aplicado. Beleza? Já estamos gravando e recuperando o salário. Agora, o último passo, pessoal, é a gente fazer a formatação do número. Tá certo? Bom, pessoal, então vamos lá. Para formatar o nosso salário, o que a gente vai fazer? Vamos acessar aqui. Primeiramente, vamos começar pela lista, né? Lista de dados do meu empregado. Bom, tá vendo que tá muito coladinho as informações, né? Ficou um pouco ruim da gente verificar os dados e tal, tudo certinho. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui primeiro, vamos ajustar aqui a minha tabelinha, tá? Eu vou botar aqui table border igual a 1, width
Vou botar aqui 80% e vou salvar. Vamos atualizar aqui. Pronto, agora sim a gente consegue ver tranquilamente, né, quais os dados que estão em cada coluna. Beleza? Então vamos lá. Formatar aqui o nosso número decimal, ó, tá? Está um número muito estranho, né? É complicado de visualizar isso aqui, não é padrão brasileiro. Então vamos aqui no NetBeans. Aqui no salário eu vou pegar ele, ó. Eu vou recortar esse salário e eu vou novamente utilizar FMT. Só que agora vai ser dois pontos, format number. Vou utilizar o mesmo esquema, o mesmo atributo do format date, que vai ser o pattern. E aqui, pessoal, vai ser do mesmo jeito que a gente fazia lá dentro da nossa classe Java, né? Então eu vou colocar jogo da velha, vírgula, jogo da velha duas vezes, 0.00. No pattern, dou um espaço, value, e vou colar a minha variável. Fechar a tag aqui no final. Agora eu vou explicar o pattern para vocês que ainda não lembram como que significa, né? O que significa esse pattern aqui. Aqui significa o seguinte, pessoal. Caso não haja nenhum número na parte decimal do meu valor, ou seja, se eu tiver zerado, ele vai aparecer sempre 0,00 no salário. Tá? Então 0,00 vai ser sempre exibido, independente de ter dígitos ou não. Então se eu tiver 0,5 no banco de dados, ele vai mostrar 0,50. Ou seja, sempre vai ter duas casas decimais no meu número. Tá? A mesma coisa é o seguinte, quando eu coloco um valor numérico lá no meu banco de dados abaixo de 1, ou seja, se eu tiver 50 centavos, ele vai sempre colocar o zero antes da vírgula. Se eu coloco o jogo da velha, ele se torna um parâmetro opcional. Ou seja, números abaixo de 0 vai aparecer somente vírgula 00. Desse jeito aqui, ó. Certo? Então, por isso que a gente coloca um zero antes do ponto, que é o separador decimal. Tá? E aqui são parâmetros opcionais. Significa o seguinte, que quando tiver números acima de 999, aqui, quando tiver a partir de 1000, ele já vai colocar o separador de milhar. E por isso eu coloquei a vírgula. Tá? É porque o pattern a gente escreve no padrão americano. Porém, pela linguagem Java, ele já entende que o meu padrão é o brasileiro. Tá? Por quê? Porque o meu computador está instalado Windows no idioma português do Brasil e ele já pega lá das configurações de data e hora qual é o padrão, se é o padrão brasileiro, se é o padrão americano. Então não depende independente do idioma que está selecionado no sistema operacional, ele vai pegar essa informação para formatar os dados. Certo? Então vou salvar aqui e agora eu vou testar na minha lista de funcionários. Vamos ver como é que ficou. Ó, pode observar que está 0.0 aqui embaixo e aqui em cima ó, só tem um ponto decimal. Agora eu vou atualizar e pronto. Temos aqui um salário formatado no padrão brasileiro, 0,00. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Então dá para ver aqui, ó, 0,00, 5.432, tarará, 0,56. Tá certo, pessoal? Vou alterar aqui o meu pattern. E aqui, ó, antes do ponto, eu vou colocar um jogo da velha. Salvar. Vamos atualizar aqui. Olha aí o que aconteceu. Ó. Ele não mostra o zero antes da vírgula. Entendeu? Então, o número 0, quando a gente coloca o 0 no pattern, significa que ele vai mostrar o 0 quando não houver dígitos antes da casa decimal. Ou seja, quando ele bota o 0 quando não tiver nenhum valor. E aqui na casa decimal é a mesma coisa. Ó. Aqui como eu tenho 56, ele mostra o 56. Se tivesse só 50, vamos fazer o teste. Ó. Alterar. Aqui, ó. Apaguei o 6. Vou botar só. Aqui tem que tirar o ponto. Botar a vírgula, né? 50. 5423,50. Vou gravar. Vou voltar. Então ele mostra o 0 aqui. Tá certo?
E para melhorar a nossa visualização, pessoal, eu vou alterar aqui, ó, a minha TD, eu vou botar Align, Right e salvar. Por quê? Porque geralmente números, pessoal, a gente alinhar ele sempre à direita da nossa tabela. Terminei de alinhar aqui os meus dados. O meu pattern ficou tranquilo aqui, ficou certinho. Vamos apagar isso aqui. Então, ou seja, a cada 3 casas decimais, ele vai colocar uma vírgula aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer um teste. Eu vou alterar aqui. Então, eu vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, vírgula 30. E vou gravar. Então, olha só. Botou um ponto aqui e outro ponto aqui. Tá ok, pessoal? Então, ele sempre vai gravar os dados no banco de dados em formato decimal. Beleza? E aqui ele vai exibir no padrão brasileiro. Certo? Próximo passo, pessoal, o que eu vou fazer? Ó, vou alterar esse número. Olha só como é que ele apareceu aqui. Ó. Ele aparece muito ruim. Tá vendo? Apareceu até um E, uma notação científica aqui. Ou seja, ele estourou a exibição do meu número. Então, o que eu tenho que fazer? Na hora que eu estiver alterando o meu funcionário, eu também preciso formatar o dado no padrão brasileiro. Certo? Então, vou voltar aqui no NetBeans. Eu posso até copiar essa tag lib aqui agora. Ó. Vou copiar ela. Venho no cadastro. E aqui, ó, no lugar do meu salário, eu vou deletar ele. E vou colar aquele que a gente trouxe lá da tela anterior. Certo? Colei aqui. Volto aqui na minha tela. Atualizar. Pronto. Ele já trouxe o meu valor formatadinho. Tá? Então, ó. 5423,25. Gravar. Voltou. Número formatado. Alterei. Número formatado. Certo, pessoal? Bom, então é isso. Finalizamos aqui a nossa 10ª aula. Espero que tenham gostado dessa explicação. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos essa videoaula. Se inscreva no meu canal para sempre estar recebendo as novidades, os novos vídeos que eu estou postando frequentemente. E aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo através dos comentários. Futuramente irei disponibilizar outros canais de contato comigo. Tá ok? Um abraço e bons estudos!